Boa noite a todos, amigos, queridos, familiares, ex-alunos, colegas de trabalho na Seara Espírita. E boa noite também a todos aqueles que estão desenvolvendo alguma atividade em qualquer ramo do setor, seja da saúde, seja empresarial, a serviço do bem, em nome de Deus. Que Jesus abençoe a todos nós nessa tarefa de hoje. Agradeço a Unenlar aqui de Jaboticabal, União Espírita Nosso Lar, a oportunidade dessa tarefa e do encontro com vocês, pessoas tão queridas que eu vi entrar aqui na nossa sala virtual, né? Então, hoje nós vamos estudar, desculpa, o papel dos idosos como suporte da harmonia familiar e como suporte também da harmonia social, né? Eu selecionei alguns aspectos desse tema, que é muito vasto, então, na noite de hoje, nós vamos ver quem é o idoso, como é que ele pode ser conceituado. Vamos ver o crescimento da faixa dos idosos. Hoje nós estamos vivendo mais, a nossa faixa de idosos é a que mais cresce. Então, vamos ver esse aspecto. A feminização do envelhecimento mundial, porque as mulheres no mundo todo vivem alguns anos mais que os homens, como média global. E a Organização Mundial de Saúde acabou se perguntando o que fazer com tanto idoso, né? E criou um programa chamado Envelhecimento Ativo, que nós vamos referir. Depois, por que hoje em dia ninguém quer envelhecer? Porque todo mundo faz um grande esforço para se manter num patamar fora dessa sigla de idoso, que às vezes é pejorativa até, né? O renascimento do idoso, pessoas que já se aposentaram, que depois ficaram em ociosidade um tempo, ficaram deprimidas, acabam voltando a alguma atividade e a recuperar a sua autoestima. O papel do idoso na transferência de valores dentro de casa, não é? Dos nossos valores morais. Isso é muito importante, o papel do idoso. Mas a gente tem que reconhecer que existem idosos que têm boa vontade, que são simpáticos, e aqueles idosos também que são mais difíceis, né? Mas a gente vai citar também o caso de alguns que, mesmo sendo difíceis, acabaram tendo a coragem de mudar, né? Gratidão a quem cuida dos idosos, a família espírita, o compromisso da família espírita, lembrando já o postulado evangélico honrar pai e mãe, e depois eu vou terminar com o relato de um caso de amor ao idoso que eu presenciei. Bem, vamos lá. Quem é o idoso? Segundo a Organização Mundial de Saúde, idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela reconhece que a idade cronológica fala, bom, tem 60 anos, já é idoso. Não é um marcador preciso para as alterações que acompanham o envelhecimento. Por quê? Porque tem gente com 65, 70 anos que parece que tem 55. E tem gente abaixo de 60 que já está com envelhecimento precoce, já está com baixa produtividade, já é dependente. Então, existem outros critérios também que acabam acompanhando esse conceito de envelhecimento, de quem é idoso, né? Então, a Organização Mundial de Saúde reconhece que existem variações nesse conceito quanto a condições de saúde, tanto do corpo físico quanto mental, nível de participação do idoso na sociedade e nível de independência ou de dependência, não é? São fatores importantes. Existem dois termos técnicos que são utilizados no ramo da ciência em relação ao idoso. Um deles é gerontologia, estudo do processo de envelhecimento. Então, esse ramo, ele não cuida de fazer prevenção de doenças, nem de tratamento de doenças. Ele estuda por que os indivíduos ficam idosos, por que ficam velhos, o que acelera o envelhecimento ou o que desacelera. E a geriatria, não, a geriatria é o estudo das doenças que afetam os idosos, que fazem, então, atividade preventiva através de vacina, de hábitos salutares e também a aplicação de medicamentos, de terapias convenientes. Idosos no mundo. Hoje, existe cerca de 900 milhões de idosos no mundo. Lembrando que, segundo dados muito recentes da ONU,
o planeta já tem 7,6 bilhões de pessoas, né? Desses 7,6 bilhões, 900 milhões são de idosos. Em 2030, estima-se que já esse número 900 milhões já vai passar para 1,4 bilhão. E em 2050 vai atingir acima de 2 bilhões, 2,1 bilhões, né? Então, a Organização Mundial, a ONU diz assim: todas as regiões do mundo, exceto a África, terão quase um quarto ou mais de suas populações com idade acima de 60 anos. Então, o mundo está envelhecendo, a humanidade está envelhecendo. E por quê? Estudos feitos pegando o período de 1950 até 2010 mostraram que a expectativa média de vida aumentou de 20 anos. Então, nós que estamos vivendo agora contemporaneamente, de modo geral, nós estamos vivendo 20 anos a mais do que de quem tinha essa idade, 60 anos, na década de 1950. Né? Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, desculpa, a proporção de idosos cresce no mundo mais do que a proporção de outras faixas etárias. Por exemplo, a faixa das crianças, a faixa etária de baixa idade, devido ao baixo índice de natalidade, ela está muito pequena, ela está até diminuindo, enquanto a faixa de idosos está se desenvolvendo. Então, em 2050, a Organização Mundial de Saúde, ela estima que haverá 2 pessoas com mais de 65 anos para cada uma pessoa, um bebezinho entre 0 e 4 anos. Então, a conclusão é, em 2050 haverá o dobro de idosos em relação ao número de crianças, né? A gente pode usar essa frase, que é uma brincadeira. Então, nós veremos que irão existir mais avós do que netos, né? Se bem que vai ter muito idoso que não vai ser avô, porque tem baixa natalidade de criança, né? Mas tem mais idoso, então, do que neto. Pela primeira vez na história da humanidade, isso já está acontecendo. Já tem mais idoso do que criança. Expectativa média de vida no mundo hoje, é uma curiosidade, olha que beleza. O Japão é o recordista da expectativa média de vida, de longevidade. No Japão, a média de vida é de 86,3. Depois vem alguns outros países que também estão acima de 80. Olha, Suíça, Espanha, Austrália, Itália, Israel, França, Suécia, Canadá. Estados Unidos já está um pouquinho ali, 79,8. Argentina, os países sul-americanos estão assim na faixa de 75 anos. Brasil, 74,9. E a África, infelizmente, a maior parte dos países da África, a média de vida lá é abaixo de 50 anos, né? O que é uma lástima. Então, de modo geral, a gente pode entender que na Europa existe uma faixa grande de idosos, que chega em torno de 20%, 21%, e na África em torno de 5%. Então, a África tem poucos idosos, né? Particularmente no nosso país, no Brasil, a média geral é 74,9. Mas lembra que eu disse que as mulheres vivem mais? Então, as mulheres no Brasil, a média é 77,7 anos, e os homens 70,6 anos. Idosos no Brasil já representam 17% da população. Bem, então, quando eu coletei esses dados, eu me lembrei de Allan Kardec, né? Em origem do intelectual e pedagogo francês Hippolyte Léon Denis Rivaio, que com o pseudônimo de Allan Kardec codificou a nossa doutrina espírita. Aos 50 anos é que Kardec tomou conhecimento dos fenômenos mediúnicos, daquelas mesas girantes, né? A gente sabe toda a história. Então eu fiquei pensando, olha, 50 anos naquela época, Kardec já era bem idoso. Eu tive fazendo uma pesquisa, é assim, olha, na segunda metade do século XIX, que foi quando Kardec codificou a doutrina, nas melhores regiões da Europa, a média de vida não chegava a 40 anos. A minha filha Flávia, que é médica, ela disse, mamãe, toma cuidado, por quê? A média nessa faixa, nessa idade, segunda metade do século XIX,
existia alta mortalidade infantil, o que leva essa média um pouco mais para baixo, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, a média de vida, né, não era alta como é hoje. Então, aos 50 anos, Kardec já era um homem bem idoso. E fez tudo o que fez, né? Dos 50 aos 65 anos. A gente valoriza cada vez mais o trabalho desse missionário Allan Kardec, né? Curiosidade também, em 1900, a média de vida na Europa era 33,7 anos, em 1960, 55 anos. Agora, já está acima de 70%, 80%, como nós vimos. 70, 80 anos, como nós vimos. Bom, e também existe uma expressão que está sendo costumeira nesses estudos, a feminização do envelhecimento mundial. Porque as mulheres, de modo geral, no mundo, elas vivem quase 8 anos a mais do que os homens, motivo pelo qual existem mais viúvas do que viúvos. E é exatamente o meu caso, né? Que meu marido acabou falecendo agora no final do ano, então isso é a média mundial, é assim mesmo. As mulheres vivem quase 8 anos mais que os homens. Então, estima-se que de 80 anos em diante, a média mundial, isso é dado atual, em cada 1.000 mulheres, para cada 1.000 mulheres corresponde menos de 600 homens. Então, é por aí. Bom, em decorrência do fato da mulher viver mais, e também pelo fato, desde a década de 1950 até 2010, a média de vida ter subido 20 anos, então aparece uma outra expressão no reino da saúde, na área da saúde, que é a mulher climatérica, a mulher após a menopausa, porque a menopausa é também chamada de climatério, né? Climatério ontem e hoje. Então, a mulher climatérica, ou seja, a mulher em menopausa, né? Então, eu vou contar para vocês uma experiência pessoal minha. Quando eu estou na faixa dos 80 anos, quando eu estava na faixa dos 50 anos, vivendo essa crise do climatério, da menopausa, eu fui ao meu médico, ele me já atendia há muitos anos, e ele me disse assim, olha, Irvênia, eu sou formado há 40 anos como médico, e na faculdade de medicina ninguém me ensinou nada como tratar a mulher climatérica. Mas por que isso acontecia? Porque há 40 anos atrás, agora vocês podem pôr mais 30 anos, há 70 anos atrás, a média de vida da mulher era em torno de 50 a 55 anos. Então ela tinha menopausa, logo morria. Não tinha uma especialidade para tratar da mulher climatérica. Ele disse, mas hoje tem uma equipe multidisciplinar. Ele falou, eu tive que aprender a conviver com outros profissionais da área da saúde, da psicologia, e para tratar da mulher climatérica. Então, Edvênia, hoje, ele me disse, hoje eu tenho compromisso com você de mantê-la saudável e produtiva pelo menos mais 20 anos. E olha, deu certo, né? Porque eu já estou na faixa dos 80, graças a Deus estou com uma saúde bem razoável e continuo aí com a minha tarefa, graças a Deus, né? Eu me lembrei de outras pessoas, assim, pelas quais eu tenho muita admiração, e que passaram dessa fase do climatério, né, já idosas com mais de 70 anos, e trabalhando em favor do próximo. Como é o caso da doutora Zilda Arnes, pastoral, ela dirigia a pastoral da criança e a pastoral da pessoa idosa da Igreja Católica. Fez um trabalho extraordinário, né? E a doutora Marlene Nobre, ela foi nossa líder, ela participou da criação da Associação Médico Espírita de São Paulo, da Associação Médico Espírita do Brasil Internacional. Eu tive o privilégio de trabalhar com a doutora Marlene muitos anos, de viajar com ela, de participar dos trabalhos. Então, nos últimos 2 anos que a gente fazia o que ela chamava de périplo na Europa, ela já estava adoentada, já tinha dores, a saúde dela bem debilitada, e ela com força e com coragem continuava o seu trabalho, né? Então, o meu respeito e a minha admiração por essas criaturas. Bem, então a Organização Mundial de Saúde começou a ficar muito preocupada e a se perguntar o que fazer com tanto idoso, não é? O que fazer com tanto idoso? Então, em 1999, a Organização Mundial de Saúde, que já vinha preocupada com isso, com o crescimento
dessa faixa etária dos idosos, ela instituiu esse ano, 1999, como o Ano Internacional das Pessoas Idosas, e fez uma força-tarefa para estudar o caso dos idosos. Então, criou um projeto de política de saúde denominado Envelhecimento Ativo, e estabeleceu 5 itens que compõem os cuidados em relação a esse projeto. Instituiu também o dia 1º de outubro como sendo o Dia Internacional do Idoso. Então, vamos ver os 5 itens. Primeiro, cuidados com a saúde física e mental. Segundo, promover motivação do idoso para que ele eleve a sua autoestima. Fazer inserção do idoso no contexto da família, também a sua inserção em grupo social, e fazer com que ele tenha alguma atividade produtiva, não é? Porque vocês vejam bem, hoje em dia, até como existem tantos recursos de prevenção de doenças e de manter a pessoa saudável, uma pessoa de 60 anos, 65 anos, 70, ainda é muito produtiva. Então, se a pessoa já se aposenta lá antes, e ela fica meio perdida, não é? Porque trabalhou a vida toda, de repente para, não tem um objetivo, não tem uma tarefa. Então, existe um programa da Organização Mundial de Saúde que incentiva as famílias, as comunidades, para que façam esse trabalho junto aos idosos que têm próximo do seu convívio, né? Vamos ver rapidamente cada um deles. Então, primeiro, nesse projeto, cuidados com a saúde. A primeira coisa, Estado, sociedade e família precisam cuidar do idoso. E lembrar que 5 a 10% dos idosos sofrem acidente doméstico grave, com fraturas e traumatismo até crânioencefálico. Eu também entro nessa cota aí, porque eu sou muito acelerada. Um dia fui descer uma escada afoitamente, rolei escada abaixo e tive fraturas, né? Tive que fazer cirurgia e meses de fisioterapia. O idoso também é muito suscetível a problemas respiratórios, a pneumonia, infecções respiratórias. Também ele é mais propenso a doenças cardiovasculares. Pode ser também acidente vascular cerebral. Demência senil também começa com perda de memória. É uma coisa que o Estado, a família e a sociedade precisam estar atentos, né? Diminuição da acuidade visual e auditiva, isso acontece em todos os idosos, e redução da força muscular. Então, vai havendo uma atrofia da musculatura e o idoso vai perdendo a sua capacidade de realizar movimentos com mais precisão, né? Ainda, né, em relação a esse primeiro item, então, tudo que a gente falou lá atrás tem que ter uma supervisão médica regular, por isso que hoje existem vários setores que cuidam dessa coisa da geriatria e da geriontologia, não é? Que são médicos geriatras. Promover hábitos de vida saudáveis para os idosos, higiene, alimentação. Exercícios físicos supervisionados de flexibilidade, alongamento e musculação de tronco e pernas. Quem nos deu esse conselho, a mim e ao meu marido, foi o nosso cardiologista, que é da nossa faixa etária. Então ele disse, olha, nós dessa faixa etária, acima dos 60 anos, nós precisamos fazer exercícios físicos de alongamento e de equilíbrio, de flexibilidade, mas também de musculação, da musculatura do abdômen e das pernas. Por quê? Para a gente, quando estiver sentado numa cadeira, numa poltrona, levantar facilmente, sem gemer, não é? E também deambular, andar com mais facilidade. Então, faz parte disso, dos cuidados com a saúde, musculação de tronco e pernas. Períodos de repouso, o idoso precisa de mais períodos de repouso, e também cuidar da qualidade do seu sono. Vamos para o segundo item da Organização Mundial de Saúde, nesse projeto do envelhecimento ativo. A autoestima através da motivação do idoso. Então, a Organização Mundial de Saúde propõe que os idosos sejam estimulados a perceberem seu potencial de saúde, bem-estar físico, social e mental, motivando novos aprendizados e participação em questões sociais e culturais. Hoje eu vejo que as universidades, de modo geral, por exemplo, lá na USP, em São Paulo, onde eu trabalhei durante muitos anos, ela tem um programa de idosos, então os idosos se matriculam em vários cursos
e tem curso específico, por exemplo, de filosofia, de história, de artes, especificamente para idosos, né? Então, são propostas que estimulam os idosos a perceberem seu potencial de saúde. E também, então, previne a demência senil, não é? Estimula o indivíduo a desenvolver as suas potencialidades. Então, nós podemos aprender coisas novas até o final da nossa vida, seja qual for a nossa idade, né? Uma coisa muito boa. Ainda no terceiro item, inserir o idoso no contexto da família. A Organização Mundial de Saúde propõe o reconhecimento universal dos benefícios das relações familiares entre gerações. Eu tive um amigo, tenho, né, ele está desencarnado, mas eu estimo muito esse meu amigo, Haru. Ele era japonês, do Japão mesmo, nós trabalhamos juntos muitos anos, tanto que as minhas filhas chamavam-no de tio Haru, e a esposa dele, tia Aiko, e os filhos dele também sempre me chamavam de tia Irvênia, né? Então ele dizia assim, Irvênia, dentro de casa tem que viver 3 gerações, porque os adultos estão trabalhando, estão elaborando a sua vida, trazendo o sustento para dentro do lar, as crianças estão se formando, e quem vai fazer essa transferência de valores, de educação, dos valores familiares, é o idoso, que ao mesmo tempo, se sentindo inserido na família, ele se sente seguro, né? Então ele sempre me dizia isso, eu sempre me lembro muito dele nesse aspecto, né? Então, quando o idoso é inserido dentro desse contexto afetivo da família, ele proporciona aos jovens uma ancoragem para o futuro, porque então é aquele avô, aquela avó que incentiva o neto a fazer um outro curso, a prestar um concurso, a ter coragem de mandar o seu currículo para essa ou para aquela empresa, não é? Então, ele fica como um suporte afetivo e psicológico do jovem, ancorando-o para o seu futuro. Quanto ao idoso, ele se sente útil e integrado à família, né? Que é uma coisa mesmo muito boa. Bem, a Organização Mundial de Saúde, ainda nesse item, quer reconhecer a importância das relações e do apoio entre membros da família e entre gerações. Educar as novas gerações para respeitar os idosos e reconhecer sua contribuição nas famílias e na economia informal. Quando eu coloquei esse item aqui, pessoal, eu me lembrei de um hábito que me foi inserido na minha criação, né? Porque quando a gente era criança, a gente tinha o hábito de pedir a bênção para os pais, para os avós, para os tios, para os padrinhos, né? Então, aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Eu estava na faculdade de veterinária lá em São Paulo como aluna, estava no 2º, 3º ano, eu tinha acho que 20 e poucos anos, e eu estava num laboratório de patologia, entrou pela sala um tio meu, irmão da minha mãe, que era veterinário, formado também nessa mesma faculdade. Ele foi lá na faculdade por algum motivo, perguntou por mim, e disseram, a Irvênia está na aula de patologia no laboratório. Eu posso entrar? Pode. Ele entrou. Quando eu vi que o tio Daniel entrou, eu me levantei e beijei a mão dele e pedi a bênção. Bença, tio, né, a gente dizia. Ele disse, Deus te abençoe. Bom, terminou a aula, o meu professor veio e disse, Irvênia, peraí, deixa eu falar uma coisa com você. Irvênia, eu fiquei surpreso, porque há quanto tempo eu não vi alguém ter esse gesto que você teve para com seu tio. Olha, hoje em dia a gente não vê mais isso. Ele falou, eu fiquei surpreso. Eu falei, bom, a minha criação, a minha educação é provinciana. E lá na minha cidade, na minha família, que é muito numerosa, todo mundo fazia isso, né? Inclusive, na minha família tinha umas coisas muito interessantes, porque, como naquele tempo as mulheres casavam muito cedo, as irmãs da minha mãe, as minhas tias, as filhas também se casavam cedo, então tinha 1 ou 2 filhos da avó que eram mais novos do que os seus como é que se chama isso? Os seus sobrinhos, né? Esse tio Daniel mesmo, que era veterinário, ele sempre dizia, eu sou tio de 2 crianças que são mais velhas do que eu. Então, essas coisas acabavam acontecendo, né? A gente que
que já vem de uma estrutura familiar diferente, a gente tem muitos casos para contar, né? Então é isso. Bem, então o idoso poder ser útil e poder ser feliz é uma coisa boa para todo mundo, né? A Organização Mundial de Saúde repete, a maioria das pessoas mais velhas em todos os países continua a representar um recurso vital para suas famílias e comunidades, inclusive como suporte financeiro. Porque a gente vê nessas crises, aqui no Brasil eu tenho visto muito, né? Quantos jovens, às vezes, têm crise para arranjar trabalho, tem crise financeira, e os pais é que fazem esse suporte, né? Os mais velhos é que fazem esse suporte para os filhos e para os netos também. Bom, então o papel social dos idosos, ao participar da vida dos netos, permite maior inserção dos jovens no mercado de trabalho, não é? Porque alguém fica em casa tomando conta dos menores, incentiva os jovens, então tudo isso é muito bom. Mas a Organização Mundial de Saúde ainda repete, isso requer da família e da sociedade assegurar padrões de vida adequados para os idosos, reconhecer e aproveitar suas habilidades e experiência, estimular uma transferência harmônica entre gerações, né? Então são coisas muito boas. Hoje mesmo eu estava conversando com meu irmão, que foi professor de matemática, ele é muito inteligente, e um dos meus netos chegou perto e entrou na conversa. Então meu irmão perguntou, em que série você está? Então o Teodoro está no 2º colegial. Então meu irmão disse, então você deve estar estudando trigonometria, de isso, mais aquilo tal, e você está indo bem em todo. Então o Theo revelou alguma coisa assim, não sei que aspecto é mais difícil. Então meu irmão disse, olha, você tem que lembrar, já deu uma aulinha para ele lá, né? Então é assim, é uma pessoa que está disponível, que tem uma bagagem, tem habilidade e pode se colocar a serviço das novas gerações, tanto na família quanto na própria sociedade, né? Isso portanto, essa integração dos membros da família é uma coisa desejável para todos, né? Para todos. Então, o papel importante dos avós, é importante o papel dos avós na educação das crianças e dos jovens para a disciplina e a responsabilidade. E os sociólogos dizem assim, olha, a gente precisa prestar atenção que a nossa sociedade é de baixa disciplina. Cedemos facilmente a um apelo de prazer imediato, né, o que a gente chama de hedonismo. Então, é assim, por exemplo, outro dia eu estava outro dia não, já faz um tempo eu estava com a minha irmã que mora em Uberlândia, no mercado, e quando a gente estava passando num caixa, no outro caixa tinha uma moça e 2 senhoras mais idosas, e uma criança berrando, fazendo aquela birra, né, deitada no chão e chorando. Então ela dizia, mas eu quero, e a mãe falava alguma coisa e ela tornava a gritar, mas eu quero. As duas, e eu e a minha irmã ficamos paradas só para ver o fim da história, né? Então, as 2 senhoras idosas falavam assim, ai, coitadinha, compra para ela, essa menina é capaz de ficar doente. E a mãe manteve o pé firme, né, como a gente diz, então, porque a gente tem ainda mais os mais idosos, né, que ficam mais amorosos com os netos, tem essa facilidade de ceder a um apelo imediato, né? Então nós temos que lembrar disso. Outra coisa é que o afeto que os avós têm pelos netos e os idosos pela sua família não dispensa a autoridade e o respeito, né? São coisas que a gente tem que ter o cuidado de manter. Bom, vamos ao Livro dos Espíritos, 3º livro que trata das leis morais. No capítulo 7, no item 3, Kardec fala dos laços de família. Pessoal, especificamente em relação a idosos, eu fiz uma pesquisa assim bastante intensa em vários bancos, né, de dados da literatura espírita, das obras da codificação, da revista espírita, então eu não encontrei coisas específicas em relação a idosos. Eles estão sempre inseridos nessa coisa dos laços de família, né? Por isso que eu estou trazendo esse capítulo aqui para a noite de hoje. Na questão 775, Kardec pergunta, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Que, infelizmente, é o que a gente vê hoje em muitos lares, né?
esse relaxamento dos laços de família. Então, a resposta é simples e direta. Um recrudescimento, uma recrudescência do egoísmo. Fica cada um para o seu lado, né? Então, perde-se aquela coisa aglutinada da família, e esse elemento de aglutinação da família só tem um nome, né? Afeto, amor. Um se importar com o outro e um cuidar do outro. Bom, vamos ao item 4 lá daquele projeto de envelhecimento ativo. Então, é a inserção do idoso em grupo social. Então, é muito importante para o idoso essa questão, esse conceito do pertencer. Então, é assim, por exemplo, a criança, ela entender que ela pertence a uma família, ela tem o sobrenome como os outros familiares têm, ela tem todo um contexto, ela pertence a esse contexto, né? O idoso, ele pertencer não só à sua família, mas ele pertencer a um grupo social de amigos com atividade produtiva é muito importante também. Eleva a autoestima da criatura, faz ele se sentir mais leve, mais feliz, né? Então, por exemplo, participar de um grupo de artes, participar de uma atividade lúdica, como é a dança, como é o coral, são coisas muito interessantes. De alguma forma, o idoso precisa participar de um grupo social, né? E, em quinto lugar, o idoso, nessa participação da sociedade, encontrar uma atividade produtiva. Então, olha que coisa boa, né? A avó lendo histórias para o neto, os idosos bordando para algum evento lá no seu centro espírita, onde ele frequente, algum idoso ser voluntário, por exemplo, um engenheiro, uma pessoa que tenha alguma atividade específica, ser voluntário nesses cursos de profissionalizantes, né? Isso é muito interessante, eu já vi reportagens a respeito, isso é realmente muito interessante, né? Além do que a pessoa se sente útil e produtiva, isso é muito interessante. Bom, vamos voltar ao Livro dos Espíritos, né? Questão 683. Kardec pergunta: em que medida nós devemos nos dedicar ao trabalho, às tarefas? E a resposta é essa: nós devemos exercer as tarefas do nosso trabalho até o limite das nossas forças. Mas eu fico assim, admirada, como tem gente que não tem limite, não é? É o caso do nosso companheiro, do nosso querido amigo Divaldo Pereira Franco. Agora, dia 5 de maio, ele completou 93 anos. E eu vi na internet a agenda dele. Agora, em 2020, ele tem agendamento na Finlândia, na Alemanha, uma porção de lugares. Não sei se ele vai por conta da pandemia, né? Mas, enfim, com 93 anos, ele ainda está com uma agenda bem ativa. Ele tem programa, a gente vê todo dia, ele tem palestra direta lá na internet, da Casa da Mansão do Caminho, e tem o trabalho dele lá social com a Mansão do Caminho, que é uma coisa admirável, não é? Tem as suas psicografias, os seus livros, então é um trabalhador assim que ou o limite das forças dele está muito lá na frente, né? Ou então ele tem força para trabalhar além dos seus próprios limites, né? Uma criatura admirável. E como ele, tem outras pessoas também que a gente vê, né? Mesmo dentro da família, a gente reconhece quantos heróis anônimos, né? De mulheres, de homens, e tantas pessoas de todos os níveis sociais, de todas as classes operárias, que têm a sua atividade produtiva em favor do próximo, em favor da sua família, em favor de cada um mesmo, né? Então é uma coisa mesmo, são referências na nossa vida, essas pessoas. Bom, então, fazendo um resumo daquele projeto do envelhecimento ativo, que foi proposto pela Organização Mundial de Saúde em 1999. Então, 3 coisas são importantes para o idoso: inserção em grupo social, além da família, né? Atividades físicas, projetos a curto e a médio prazo, que faz com que o idoso ele vá realizar atividades produtivas a curto e a médio prazo. A longo prazo, não, né? Porque tem idoso, muito idoso, não adianta você fazer projeto a longo prazo. Então, vai fazendo a curto e a médio prazo que dá tudo certo. Então, é assim, olha, atividade produtiva. Não vamos chegar ao caso dessa figura, não é?
Isso eu acho que é uma montagem, porque jamais um idoso deve tentar fazer isso, porque a osteoporose não vai deixar, não é? Mas eu queria contar para vocês também, é, vou dar o meu testemunho nesse caso. Vocês estão lendo aqui, olha, no cantinho dessa figura, olha, Jogos Regionais do Idoso, que a gente chama de JORI. No estado de São Paulo tem um programa que é assim, eles dividiram o estado em 12 regiões, e cada município que está inserido nesse programa do JORI, ele então trabalha com seus idosos, tem um suporte da prefeitura para contratar técnicos de vôlei, de basquete, de natação, tem uma porção de categorias, né? E eu faço parte de um grupo na equipe de natação do JORI. Então, a gente tem dois tipos de atividade, de encontros. A gente tem um campeonato que é no meio do ano, ele é regional, então participam as cidades daquela região. Todos os atletas que pegarem primeiro e segundo lugares, eles são classificados para a final, que é no final do ano, né? E eu, graças a Deus, eu consegui pegar a final nos anos que eu participei. Às vezes não consegui participar por alguma intercorrência ou por viagem, mas é muito divertido isso, porque o pessoal se reúne 2 ou 3 vezes por semana para os treinos. Aí faz atividade física, faz os exercícios de alongamento, de flexão, de musculação, não é? Aí é aniversário de um, vai todo mundo para a casa daquele um, ou traz o bolo. No último sábado do mês, na cidade que eu participo, tem uma serenata lá na estação. É muito gostoso, né? E forma esse elo afetivo que se cria no grupo social. E um se incomoda com o outro, um ajuda o outro quando fica doente, não é? Então, é uma coisa muito... Olha, esse projeto do nosso estado de São Paulo aqui, realmente é muito bonito, já tem mais de 20 anos. É um projeto muito produtivo, todo mundo é muito, muito feliz. A última competição de que eu participei, na final, na cidade onde foi a sede do campeonato final, tinha 5.000 atletas. A cidade era uma cidade pequena, foi tomada, né, por idosos. 5.000 atletas de centenas de cidades do estado de São Paulo. Foi muito bonito, né? E depois tem o evento de abertura, tem o evento de encerramento. É muito bonito mesmo. Então, tudo isso faz parte, né? Projetos a curto e médio prazo. E nesses projetos a curto e médio prazo, a gente pode pensar também no seguinte, olha, dá uma ideia. Bordar enxovalzinho com as amigas. Eu pus isso aí porque a minha sogra, toda quinta-feira, ela ia à igreja bordar com as amigas. Então, bordavam lá os enxovalzinhos, as coisas, para reservar, fazer enxovalzinho para doar. Então, ela tinha essa atividade, né? Outra atividade também, que é uma sugestão, participar de um coral, treinar para um campeonato, é o nosso caso no JORI, né? Trabalhos meritórios, só se inserir, tem centenas de ONGs e de grupos que fazem trabalho meritório, né? Voluntário em projetos sociais, então tem bastante coisa para fazer aí. Nas metas chamadas de médio prazo, então, vamos supor, preparar bordados para o bazar de Natal. Então, vai bordando toda quinta-feira, dá os enxovaizinhos lá para gestantes, mas faz também bordados para o bazar do Natal. Depois, preparar-se para a apresentação do coral também nos eventos. Preparar-se para o campeonato, que era o nosso caso do JORI, né? Então, isso é muito bonito. E uma coisa que a gente não pode esquecer é esse nosso projeto, né? De nos tornarmos uma pessoa melhor. Isso é um projeto para curto prazo, para médio prazo, e que tem que funcionar a longo prazo, né? Então, é um projeto aí a gente investir para nos tornarmos uma pessoa melhor. Bom, vamos para outro item aqui. Ninguém quer envelhecer, né? Às vezes em aeroporto eu fico vendo, meu Deus, às vezes tem pessoas tão idosas e que tem a vestimenta, a maquiagem, os apliques, né? Assim que ficam, parece que mantendo aquela coisa de parecer jovem, né? Por que será que ninguém quer envelhecer, né? Então vamos ver aqui. Eu peguei um trabalho
Esse doutor Ricardo Moragas tem vários trabalhos dele, ele deve ser sociólogo, a respeito das relações intergeracionais nas sociedades contemporâneas. Então ele diz assim, olha, o pós-guerra, a última guerra, foi um período que trouxe grandes transformações sociais na estrutura da família e na estrutura do trabalho. Com isso, houve segmentação da sociedade em grupos etários, com valorização dos jovens pelo critério de produtividade. Por isso é que a pessoa que está desempregada com 40 anos, 50 anos, fala, ah, meu Deus, agora nessa idade, com 50 anos, então eu perdi o emprego, agora vai ser muito difícil arranjar outro, né? Porque, de modo geral, existe valorização do grupo mais jovem por esse chamado critério de produtividade, né? E eu coloquei aí senhor inativo para me lembrar de contar para vocês que depois que eu me aposentei lá na Universidade de São Paulo, eu passei a receber correspondência lá da universidade e quando eu abria a carta, vinha escrito lá em cima, senhor inativo. Olha, mas eu falei, não é possível, eu trabalhei 44 anos na universidade, será que eu mereço ser chamada de senhora inativa, né? Então, um dia que eu estava na reitoria, eu fui procurar a secretária-geral, que eu já conhecia, uma professora lá da universidade, muito conhecia. Eu falei, olha, professora, a senhora vai me desculpar, mas eu tenho uma reclamação aqui, eu estou indignada. O que foi, Vênia? Eu disse, olha, a senhora me manda cartas me chamando de inativa, senhora inativa, porque mesmo depois de aposentada, eu continuei inserida no programa de pós-graduação na universidade. Ela falou, ah, Vênia, isso é termo técnico, é coisa assim. Não, isso tem um peso para a gente, não é? Não vai chamar qualquer criatura de senhor inativo? Não tem cabimento, vocês não acham? Então, eu não sei, depois isso já faz muito tempo, não sei mais como é que as coisas funcionam. Bom, outra coisa. Então, com isso, com a valorização dos jovens pelo critério da produtividade, houve uma exclusão, marginalização dos idosos, determinando solidão. Olha, tem um trabalho que eu citei em outra palestra, que já tem mais de 80 anos esse trabalho feito lá nos Estados Unidos por pesquisadores da Harvard. Já está na 4ª geração de pesquisadores. Então, eles pesquisam o bem-estar físico, bem-estar mental, felicidade, tem uma porção de índices, né? Todos eles são entrevistados periodicamente, todos, à medida que vão ficando mais idosos, declaram: os que estão em solidão são os mais infelizes, são os que têm a saúde em pior grau, são os que têm demência mental precoce, ao passo que os que têm um relacionamento harmônico com a família e com os amigos são os que têm melhor saúde física, melhor saúde do cérebro e vivem mais tempo e são mais felizes, né? Então, a solidão realmente é um fator muito desgastante, tanto físico quanto mentalmente para os indivíduos. E isso promove uma desintegração social e familiar, né? Por isso, diz o Dr. Ricardo Moragas, ninguém quer envelhecer porque o indivíduo é discriminado, né? Quanto a esse critério de produtividade. Bom, então, desculpe, eu fui ao contrário aqui. Então, eu vou sugerir para vocês, eu assisti há poucos dias esse filme, O Estagiário, com o Robert De Niro. Então, eu vou contar só assim, rapidamente, porque o pessoal em casa reclama que quando eu vou falar de algum filme, eu fico contando, né? Que não é para contar. Então, é assim, ele é um indivíduo de 70 anos, ele está aposentado, ele ficou viúvo já faz 3 anos, e ele está se sentindo muito solitário. Então, ele sai de manhã, ele vai comprar o jornal, ele vai tomar café não sei aonde, para buscar alguma coisa que fazer, né? Até que um dia ele vê um anúncio de que uma jovem empresária, que é essa moça, ela está fazendo um trabalho social e ela vai contratar alguns estagiários na categoria de estagiário sênior, indivíduo idoso. Então, ele fica todo animado e ele se candidata e ele é selecionado, né? Então, ele vai lá, ele se põe todo, escolhe o terno e tal, e com o passar do tempo, ele acaba percebendo os problemas emocionais da jovem. Ela é muito talentosa, ela é uma empresária, ela é super ativa,
mas ela tem uns problemas emocionais em relação ao marido, em relação à filha pequena, e ele começa, muito de leve, a ajudá-la a contornar esses problemas e acabam ficando grandes amigos, né? E ele também acaba se enturmando com o pessoal mais jovem, que são outros estagiários, né? Então, ele tem assim, eu coloquei aí o renascimento do idoso, né? Então, ele fica animado outra vez, ele levanta cedo, ele está todo animado para trabalhar, ele tem ideias novas, e ele começa até a namorar uma senhora também que ele encontra lá, né? Então, o renascimento do idoso, eu recomendo para vocês. Outro filme que é muito bonito nesse sentido é um filme brasileiro de 1978, direção do Cacá Diegues, Chuvas de Verão. Esses dois atores já faleceram, né? Então, a história é assim: ao se aposentar, Afonso, que é o personagem, decide viver com tranquilidade no subúrbio. O que, que ele faz? Ele fica de pijama o dia todo, chinelo, põe a cadeira lá fora e fica vendo a banda passar, né? Como se diz. Então, ele acaba ficando entediado também, mas já na primeira semana de ócio, ele começa a perceber problemas que a filha tinha que ele nunca tinha identificado, né? Também problemas dos seus vizinhos, dos seus amigos, também que ele nunca tinha identificado, e ele começa a se envolver com esses problemas dos amigos, tentando ajudar. Então ele começa a aprender com eles a viver novamente, né? E ele acaba descobrindo, eu pus entre aspas, Isaura, sua vizinha de muitos anos, mas também que nunca tinha lhe chamado a atenção. Ambos iniciam uma relação de amizade, amor e respeito, né? Então, o Afonso, ele acaba renascendo como idoso, porque ele acaba se envolvendo com a família e com a sociedade, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, tem 10, está escrito o motivo, né? Porque o homem se sente renascido quando ele se reintegra na família e na sociedade. Lá está escrito assim: o homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Vocês se lembram que fora da caridade não há salvação? Somente no contato com semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra ocasião de praticá-lo, né? E através da caridade, que é o refinamento da última lei moral, da mais sublime, que é a lei de justiça, amor e caridade, né? É que ele então vai promover esse seu renascimento como indivíduo, como espírito, como homem integral, como ser eterno. Bom, então o papel do idoso na transferência de valores, eu vou me apressar um pouquinho, já estou terminando, né? Então, o papel do idoso na transferência de valores. Transferência de quê, né? E eu pesquisei, peguei esse trabalho que foi feito lá na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, um trabalho muito bonito. É assim, era uma tese, a família como patrimônio, a construção de memórias entre descendentes de imigrantes italianos, da Maria Catarina Chitolina Zanini. Então, o que ela fez? Ela entrevistou 3 gerações de famílias de italianos, que a primeira geração veio da Itália, né? Então, ela pesquisou essa transferência de valores, o convívio, como é que as 3 gerações conviviam. E esse trabalho é maravilhoso porque mostra que tinha relato de experiências, relato de casos, de acontecimentos, idosos como narradores da saga familiar, né? Como é que eles tiveram coragem de atravessar o Atlântico? Que motivação eles tiveram para vir, né? Hábitos, costumes, expressões, valores morais, fé, a ousadia da travessia transoceânica, como casavam, como viviam. Então, isso é muito interessante, inclusive, porque além do relato, os mais jovens percebem a coragem, não é? A fraternidade, uns ajudarem os outros. Então, são experiências mesmo muito bonitas. Então, nesses relatos de casos e exemplos, a coragem, a abnegação, o espírito empreendedor, o amor familiar, humildade, força de trabalho, enfim, né? São muitas coisas. Então, nesse caso do convívio de 3 gerações, acontece sim a transferência de valores, de honestidade, de fraternidade, de caridade, enfim, entre gerações, né? Através desse sentimento de pertencimento. Pertencer a uma comunidade, grupo, família, né?
eu já comentei com vocês a respeito disso. Bem, então, coisas dos antepassados acabam se revestindo de um halo sagrado. Roupas, documentos, objetos, né? Por exemplo, o meu esposo faleceu agora em dezembro, e ele tinha um relógio que ele gostava muito, que eu comprei para ele na Suíça, e eu estou guardando esse relógio para dar para um dos netos agora, que logo, logo vai fazer 18 anos, né? Então, são coisas assim que vão passando, e além do objeto material, ele tem um significado, né? Tem um halo afetivo que envolve essa transferência, né? Então, uma coisa que eu encontrei na Revista Espírita de Kardec, acho que foi a única coisa, é um relato na Revista Espírita de setembro de 1868, de 1868, no volume Setembro. A poltrona dos antepassados. Então, alguém vem a Kardec contar que ele viu na casa de um poeta uma cena muito interessante. Então, quando põe a refeição para ser servida, uma poltrona ela fica destacada, tem inclusive uma corrente, um cadeado, ninguém senta lá, é a poltrona dos antepassados. A pessoa que chegou a Kardec contou isso, falou, isso não é um absurdo, mas Kardec faz todo um comentário positivo, ele disse, olha, é claro que o espírita não precisa dessas representações materiais, mas esse fato é muito bonito, porque jamais um materialista faria isso, né? E está demonstrando respeito, amor pelos antepassados, então ele faz todo um comentário que é muito positivo, e eu sugiro a vocês que leiam diretamente, inclusive o comentário é um pouco longo, né? Então, os avós fazem essa expansão do universo familiar, através da transferência de valores culturais, né? Numa forma até romantizada do passado, né? Que permite reencantar o mundo. Mas a gente sabe que existem idosos e idosos, não é verdade? Eu disse logo lá no começo que tem aqueles idosos que são difíceis. Vocês se lembram desse filme do Ebenezer Scrooge? Com base no livro de Charles Dickens, Um Conto de Natal, né? Então ele revive 3 natais, e ele é muito rabugento, ele é muito, assim, difícil, mas depois ele acaba se convencendo e ele renasce como idoso para a sua terceira idade, né? Gratidão a quem cuida dos idosos, olha, em nome de, eu vou usar o nome desse meu grande amigo, doutor Carlos Durgante, lá do Rio Grande do Sul, que é um geriatra, inclusive esse último livro dele, Um Tempo de Colheita, ele me convidou para fazer o prefácio, eu fiz, agradeço muito, então ele cuida dos idosos com muito carinho, né? Então, em nome do Dr. Carlos Durgante, eu faço homenagem e transmito a minha gratidão a todos os profissionais ou familiares que cuidam de idosos, né? Bom, e eu cito um outro trabalho para vocês aqui, Dr. Rogério Coelho, ele faz uma entrevista, ele se vale de uma entrevista da doutora Roberta Silva, que é uma médica geriatra, né? Então, ela chama atenção ele chama atenção para o fato de que a geriatria leva em conta essa preocupação com o envelhecimento com qualidade, né? E lembra essa passagem evangélica do honrar pai e mãe, que significa respeitá-los, assisti-los nas necessidades, proporcionar-lhes repouso na velhice, cercá-lo de cuidados, né? E ele diz, continua Kardec, sobretudo para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Então, essa passagem evangélica do honrai a vosso pai, a vossa mãe, ela é muito oportuna, né? Bom, a família espírita, né? O nosso entendimento da trajetória espiritual de todos nós dentro da família e dentro da sociedade. O que eu estou mostrando para vocês é parte da família dos meus avós paternos. O meu avô, Caetano de Santos, é que fundou e ele que construiu o Centro Espírita lá da nossa cidade, que tem mais de 100 anos, né? Eu trabalho também da minha avó Filomena, uma homenagem que eu faço para eles. Eu vou terminar, então, essa minha live de hoje contando um caso. A gente vai ficando idoso e vai tendo mais casos, né? Então, a minha mãe, ela morou comigo e com a minha irmã, Regina, lá de Berlândia, durante 20 anos. E o tempo que ela morou comigo, ela já tinha mais de 80 anos,
e ela teve algum problema de saúde, e eu a levei no pronto-socorro do HU, Hospital Universitário lá da USP, eu moro perto da USP. Então, ela ficou o dia todo num box, né, em observação. No box ao lado tinha um moço com cólica renal, com crise de cólica renal. E a mãe dele estava por ali, a gente ficou horas por ali, acabamos conversando. E ela acabou me contando essa história que é lindíssima, que é assim, ela trabalhava como empregada doméstica na casa de um casal de portugueses muito rico. Tinha um mercado junto com outro sócio, português também. Bem, aí o marido dessa senhora, o marido dessa moça, que era empregada doméstica, ele era balconista numa loja no centro de São Paulo. Um dia essa loja foi assaltada e ele tomou um tiro e acabou não resistindo e faleceu. Ela disse que ficou muito revoltada, muito revoltada. E ela tinha uma filha pequena, cuja madrinha era sua patroa, que era uma senhora muito boa. Então ela ficou tão desnorteada que ela mudou para o interior, saiu da casa dessa senhora portuguesa, foi para o interior, onde moravam alguns parentes, e ficou lá durante uns anos. Mas quando a filha foi crescendo, e esse filho dela, que estava com crise renal, também já era mocinho, voltaram para São Paulo. Aí ela teve vontade de procurar a ex-patroa. E ela foi lá na casa, era um sobrado, não tinha mais ninguém. Ela perguntou e contaram para ela, disse, o senhor faleceu e o sócio roubou tudo da viúva. E ela está internada num asilo de baixa categoria. E ela procurou até encontrar essa senhora num asilo assim que era miserável. E ela ficou tão sensibilizada, e a mocinha, que já tinha uns 15 anos, e essa senhora que estava no asilo era madrinha, né? Então diz que ela sempre dizia, mamãe, vamos lá visitar a madrinha, e iam quase toda semana. Até que ela acabou se convencendo que ela tinha que trazer aquela senhora para dentro da casa dela. Acontece que ela morava numa casa que só tinha uma sala pequena e um quarto e uma cozinha. Aí ela foi falar com a gerência lá do asilo, essa senhora não tinha mais parente nenhum, ela falou, olha, a senhora tem que adotá-la. Ela falou, tá bom, onde que eu assino? Assinou lá, adotou a idosa, que tinha mais de 80 anos, levou ela para casa. Comprou uma caminha, pôs na sala, e essa senhora ficou nessa caminha, na sala, 5 anos. E essa moça cuidou dela, ela disse que lavava os paninhos dela e tudo, ela disse, olha, eu pensei que eu estava fazendo um bem para ela, mas ela que ela fez um bem para mim, porque ela trouxe Deus para o meu coração, porque eu era revoltada, eu não queria mais saber de Deus, desde que meu marido foi baleado, mas ela trouxe Deus para o meu coração. Hoje eu tenho paz no coração por conta dos conselhos e das preces que ela fazia e que pedia para eu acompanhá-la, né? Olha que história bonita, né? Então é o que eu pergunto, você seria capaz de amar assim? Algum de nós seria capaz de amar assim, adotar um idoso, né? Esse é um caso inédito, eu nunca vi ninguém, nunca tive notícia de alguém que tivesse adotado um idoso. Essa senhora idosa morou com ela durante 5 anos. Não é uma história bonita? Então, os idosos estão aí para poder cumprir o seu papel, né? Apesar de ter sido adotada, essa senhora teve essa missão de trazer Deus para o coração da sua ex-empregada, né? E também da sua afilhada. Pessoal, então é isso que eu tinha para trazer para vocês na noite de hoje. Boa noite a todos, viu? Continuo então aqui disponível para comentários, para perguntas.